Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Tasso Conta e hoje a gente tem um tema também muito técnico do direito da economia, os dois juntos, um negócio bem interessante para vocês, que particularmente foi até uma novidade para mim e achei bem interessante a abordagem que os nossos convidados vão fazer. Mas antes da gente apresentar os nossos convidados e até o tema propriamente dito, vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais, né? O programa podcast Tasso Conta tá no nosso TikTok, nosso Spotify, nosso YouTube e também na SDP TV, todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. Então, além da gente estar em vários países da América Latina, também Canadá e Estados Unidos, alguns da Europa, né? E a gente está em 8 estados brasileiros. Então, não deixe de nos assistir. Toda semana a gente tem um programa novo para você. Vamos ao nosso assunto de hoje, um assunto complicado. Então, primeiro eu vou fazer o resumo do tema e depois passar para essas feras que estão aqui comigo. Então, o nosso assunto hoje vai ser decisão baseada em AED, né? Depois eles vão falar o que é a AED. Bem, nossos convidados são Arlen Marcelo Pereira de Souza e Wesley da Silva Lourenço. Arlen, prazer ter você aqui, né? Arlen, já conheço, tá, gente? Então a gente pode falar com mais intimidade. Wesley, prazer também ter você aqui no nosso programa. Bem, o Arlen, ele é advogado, procurador do Estado do Espírito Santo desde 2009, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, pós-graduado lato sensu em Direito e Processo Civil pela Faculdade de Direito de Vitória, FDV, pós-graduado lato sensu também em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela FGV e sócio da Ribeiro Fialho Advogados. O Wesley é economista, imagina economista advogado, que problema vai gerar isso. O Wesley é economista, doutorando, mestre e pesquisador em contabilidade e finanças empresariais, professor de pós-graduação e consultor ad hoc. Chique isso, gente. Membro do grupo de pesquisa em vantagem competitiva e métricas das demonstrações contábeis, CNPq-UFES. Atua também na elaboração de cenários, modelagem estatística e tratamento econométrico, ou seja, adoro uma estatística. Economista, né? É economista. Já Arlen, meu Deus, quero só ver o que vai dar isso, hein, Arlen? Eu passo a bola para ele, né? Ele ficou com essa parte, né? Meninas, sejam bem-vindos. Então vamos começar assim, e aí nós vamos bater uma bolinha. O que é, né? Essa decisão baseada em AED. O que é AED? O que é AED? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Prazer estar aqui, participar do podcast, tratando de um assunto que muito nos incentiva. O AED significa Análise Econômica do Direito, né? E se trata da utilização de metodologia da ciência econômica para tomar decisões que importam no mundo do direito. Pegar a economia e trazer para o jurídico. Exatamente. Nossa senhora, mas isso é fácil aí, Wesley? Conta aí para mim, como é que se procede isso? Quando a gente está trabalhando na interdisciplinaridade de duas áreas do conhecimento, nunca é fácil. Nunca é um processo tranquilo, porque por vários motivos, além de você adaptar perspectivas diferentes do mundo, especialmente dentro da nossa área, que é ciências sociais aplicadas, é muito complicado porque você tem metodologias diferentes, você tem perspectivas diferentes, você tem orgulho ali de uma área, da outra, a vaidade, fala, não, minha área importa mais do que a sua, o ego. Mas é sempre um exercício que ele é sempre muito próspero, sempre muito frutífero, porque ele cria novas perspectivas, novos parâmetros, novos pontos de vista. E isso permite a gente compreender até a nossa realidade mesmo, sob uma ótica diferente. Eu vi aqui que quando vocês comentaram desse análise econômica do direito nos processos decisórios, vocês até comentaram da utilização do AED em estudo de casos e decisões judiciais, né? Então eu vi aqui que vocês colocaram algumas coisas nesse sentido e começaram falando aí sobre o caso Teams. Então explica aí pra gente, Ale, o que é esse caso Teams, né? O TINS significa Terminal Intermodal aqui no Espírito Santo, né? É um empreendimento que foi lançado pelo município da Serra, já tem mais ou menos uns 30 anos, e existe um potencial ainda de desenvolvimento desse empreendimento, só que existem questões jurídicas envoltas, um prazo contratual que está perto de vencer, e existe uma discussão jurídica até sobre quando que terminaria esse contrato que vige há 30 anos. Então a gente discute, nesse caso TINS, o risco jurídico de várias interpretações, um empreendimento gigantesco, com milhões e milhões de investimento, com possibilidade de mais alguns milhões de investimento, mas com uma discussão ainda de um prazo talvez ainda curto ou não, o direito, né, desse contrato, e se vale a pena esse investimento, considerando que pode ser que o contrato tenha duração por mais poucos anos. Ou seja, é um terreno gigante, é uma área
que houve uma concessão para as Foi uma empresas concessão. e as empresas fizeram investimentos locais, indústrias, né, logística, fizeram investimento naquela área e essa área aí, esse investimento resultou num contrato entre a prefeitura, provavelmente, e essas empresas. Exatamente. Por um período especificado lá atrás. É uma área do município da Serra, ela está com um grau de utilização aí de em torno de, acho que 30%, 40%. Então, assim, tem muito ainda a avançar. Existem algumas empresas instaladas da área logística, até alguns órgãos públicos. O SAMU, por exemplo, está instalado dentro dessa área. Empresa internacional, né, de comércio exterior. Sim, e aí a discussão toda é assim, discute-se algumas definições jurídicas para verificar se, do ponto de vista econômico, vale a pena seguir com os investimentos, se mantém estabilizado do jeito que está por alguns anos, o que por si só também implica em perdas, porque você tem um potencial de crescimento imenso, ou se discute talvez até uma rescisão. Então você tem pelo menos 3 posicionamentos jurídicos diferentes, todos eles com impacto de ordem econômico e financeira gigantesco. Então, na realidade, vai pegar o instrumento jurídico que foi fechado lá atrás, analisar e pegar um conceito de economia e analisar a viabilidade de se manter ou não, Wes, é isso? A questão toda é a seguinte, a gente precisa encontrar novos métodos e novas ferramentas para poder encontrar caminhos mais, digamos, eficientes, né, para os recursos que são limitados. Na hora que eu falo de eficiência, limitação de recursos e análise de casos, acho que mais próximo da economia impossível isso, né? Então, o que nós passamos a situação que se passa dentro do Teams é uma situação que é corriqueira na realidade dos governos, das empresas, de todo mundo. Por que isso? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma limitação de recursos, a gente tem uma briga, né, no sentido bom da palavra, por esses recursos. Estamos empresas, Estado, e todos eles estão procurando o quê? Como que eu vou otimizar a utilização desse recurso? Qual a otimização para o Estado? A otimização para o Estado é a mesma otimização para a iniciativa privada. Na verdade, o Estado também não ganha, porque eu tenho um contrato de concessão, tudo bem que eu não pago pela concessão, mas eu tenho mão de obra, um comércio que se... Porque é muito complexo isso, e aí é o direito, né? Um comércio que se constituiu todo em volta, uma população que se construiu todo em volta, as residências, tudo ali, e muita gente foi morar ali próximo, devido a todo aquele complexo industrial todo, e de repente você fala, agora o contrato acabou, a empresa sai daí, me devolve a terra, e isso estava previsto 30 anos e ponto. O que você ganhou até agora, sim, daqui pra frente, aí já é outro problema. Carla, perfeito, perfeito. Você acabou tocando num ponto que é uma coisa que muita gente acaba se confundindo quando olha para a análise econômica do direito. A análise econômica do direito, ela não olha só para o aspecto financeiro das decisões. Ela trabalha com a perspectiva de que o agente econômico, ele responde a incentivos, e esses incentivos, eles também são de ordem social. Quando a gente olha para a economia nasce lá com Adam Smith, que era um professor de jurisprudência. Ele era formado em filosofia. Muita gente conhece, né, A Riqueza das Nações, que é a principal obra dele, mas sim, a obra que veio anterior é a Teoria dos Sentimentos Morais. Ou seja, não está falando nada de ordem financeira. Ele está falando o quê? Que existe também uma recompensa social de todo o processo que você tem. E que todo mundo ganha, né? E que todo mundo sai ganhando. Tanto o poder público quanto o poder privado. É que fica muito mais fácil de transformar isso em números. Em dinheiro, né, em haveres monetários. Fica mais fácil você mensurar, de você calcular. Afinal, o dinheiro é a forma como a gente tem de fazer a troca, né, de bem-estar, por assim dizer, sob a perspectiva econômica, dentro de uma sociedade. E quando nós então trazemos para essa conversa aqui, né, conversa para dentro do direito, essa leitura para dentro do direito, a gente vai começar a olhar o quê? Quais são as consequências das ações, das leis, das decisões, dos pareceres jurídicos numa perspectiva social, né? Tem como que é a visão dos órgãos fiscalizadores também em cima disso? Então, como que o Tribunal de Contas, né, por exemplo, do Estado, enxerga isso, né? Já que, por exemplo, dependendo de quem estiver na gestão no momento, tomar a decisão de manter, mesmo sendo extracontratual, vamos dizer assim. Como que ele enxergaria isso? Porque também tem isso, né? De repente, por melhor análise econômica que eu faça, que envolve todo o aspecto social, ambiental, né?
E aí tem isso também, né? Tem o ambiente, né? Ambiental, e econômico daquela região ali, financeiro, também tem como, por melhor das intenções, como é que o órgão que me fiscaliza vai enxergar isso? Exato. A gente nunca vai conseguir ter uma noção perfeita e completa dos resultados das nossas ações. Então, a ideia é o seguinte, como que a gente pode mitigar o risco de retornos não desejados, né? Por isso que se traz a perspectiva dos pareceres, até técnicos dentro. Mas interessante esse caso, tem mais de 30 anos e está em vigor ainda a discussão. Tá, sim. Tá. E o que importa também... Isso aqui é prefeitura ou estado, Alan, hoje? Prefeitura. Prefeitura. Município. É uma área do município da Serra. Então não tem nada a ver com concessão estadual, é municipal. Nada. E os atores, né, todos, estão em constante contato para tentar achar uma solução. Então a gente tem hoje um momento de diálogo para tentar achar uma solução consensuada. E nesse momento, a análise econômica do direito, ela é utilizada para poder definir uma solução que seja próxima do ganha-ganha para todos. E isso a gente está falando de criação de uma situação nova. Entendi. Se você deixar uma situação dessa desaguar no judiciário e a análise for estritamente legal, a questão do ganha-ganha, fica em segundo plano. O juiz vai se debruçar sobre o contrato, sobre as normas e tentar dizer o que é melhor do ponto de vista, o que é justo do ponto de vista jurídico e não sobre o ponto de vista desses benefícios, essas outras variáveis que são consideradas, como o Dr. Wesley falou, para tomar uma melhor decisão para o caso concreto. Considerando aí a relação, que vocês até colocaram também o ponto, entre direito e economia, não pode haver aí nesse meio do caminho uma insegurança jurídica para quem está lá? Porque mudou o prefeito. Acabou os 30 anos. Aí o prefeito... Porque a política é sempre muito complexo. Quando você, querendo ou não, além da ED, existe uma questão política também, porque é um objeto municipal, né? É um bem municipal. Então, eu faço... Dos 30 anos se encerraram. Aí eu vou fazer mais 30 anos. Como que fica essa questão jurídica da segurança ali para quem tá lá na empresa? Aí o cara vai planejar, igual você falou, novos investimentos que economicamente são projeções de longo prazo. Ninguém vai fazer um negócio para daqui a um ano. Por isso, da importância da economia e entender essa lógica no processo até de criação das leis. Porque o intuito da análise econômica do direito de fato, diminuir o grau de segurança, diminuir o grau de certeza através de uma perspectiva mais ampla para além do direito de tudo que envolve aquela relação. Que é que você comentou da questão do bem-estar social. Exato. E do bem, né? O ótimo é que na economia a gente chama de ótimo de Pareto. Você que, com boa contadora, já teve alguém falando no seu ouvido, não, ótimo de Pareto, que é o jogo de ganha-ganha. Né? Então, quando a gente está numa situação dessa, a gente acaba caindo no cenário da teoria dos jogos. Que é o quê? Qual que é o processo de decisão que eu, como iniciativa privada, por exemplo, tenho que tomar e esperando a resposta, né? Ou a decisão também do Arlen, que é município. Qual a decisão que ele tem que tomar para que, neste caso, nós dois saiamos ganhando? Porque o que acontece? Se eu quero maximizar só a minha resultado, né? Maximizar o meu resultado, trazer todo o benefício para mim, o Arlen também ele vai tomar essa postura de querer maximizar para o lado dele. Ou seja, tem que ter uma ponderação para que os conceitos consigam realmente se interdisciplinarizar e ter um resultado positivo que é para a sociedade. Né? Um processo de negociação. No final das contas é isso. A gente está num grandíssimo processo de negociação. A capacidade da gente trazer os agentes que compõem esse cenário para dentro do debate, realizar esse debate de uma maneira técnica, né? Não um grandíssimo falatório sem nenhum objetivo, mas analisar todas essas perspectivas de forma técnica para ir desenhar, por exemplo, um novo contrato que tenha... Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quantas empresas tem lá no Teams hoje, lá no complexo, mais ou menos? Não tenho essa informação, não sei. Mas deve ser bastante, né? Bastante. E até porque ao lado do Teams tem um terreno privado que também é explorado com a mesma ideia de albergar empresas de logística e tudo mais. Então, assim, o Teams ele acabou assim, se transformando em algo muito mais do que a área pública. Um simples terminal industrial, né? Virou um arranjo produtivo local, né? Então, porque é isso que eu falei, né? A gente tem que pensar, por exemplo, que todo mundo no Brasil conhece, Aracuru Celulose,
né? Já foi a maior, né? Do Brasil e da América Latina. Hoje não sei se está ainda nesse ranking. Mas ela construiu uma cidade em torno da empresa, da indústria. Por quê? Para poder ter um custo menor, óbvio, né? Então eu tenho dificuldade de mão de obra no interior, que não é efetivamente tão interior assim, mas não está tão longe de Vitória da capital. O que eu faço? Como é que eu atraio essas pessoas para trabalharem aqui? Porque custa caro eu buscar todo mundo, são quantos mil operários, buscar todo mundo em Vitória, Vila Velha, Nasce, custa caro. Então o que eu faço? Eu construo, pelo menos para os meus cargos chaves aqui, uma aldeia, facilito a aquisição das casas para essas pessoas, elas vão morar aqui do lado. Então elas vão andar 5 quilômetros para chegar na empresa. E aí, além de ter então existe todo, não é privado, público, mas é algo parecido. E aí é o mesmo ponto. Eles pagaram um valor pequeno para poder ficarem e permanecerem na empresa. A empresa fez um contrato, olha, daqui a X anos eu quito sua dívida comigo. Né? Então você vai ficar aqui. Eu tenho muitos amigos que trabalham na Aracruz e eu lembro na época todo mundo achava ótimo isso, porque as casas são boas, o bairro era bom. E olha o que cresceu ali em volta hoje. Você não destrói isso assim, né? Porque você não pode pegar... Você não destrói, porque é como se você pegasse toda aquela população e falasse, agora a gente não vai mais fazer isso e aí todo mundo tem que se retirar aqui das suas casas. A mesma coisa o Teams. Como é que você vai pegar uma indústria, um galpão logístico e tirar ele do local? Da mesma forma que Aracruz, que eu dei exemplo, lá também construiu N bairros em torno de pessoas que trabalham lá no Teams. Isso. Que isso é normal acontecer. É normal. Quando você tem um processo de crescimento econômico... o pessoal costuma achar que economia é um jogo de soma zero, né? Que eu ganho e você perde. E é muito pelo contrário. A economia é um único arranjo econômico onde é possível você gerar riqueza, entre aspas, criar riqueza do nada. Afinal, todo mundo que, por exemplo, trabalha com serviço está criando riqueza a partir do quê? Do conhecimento, da habilidade, da mão de obra. Né? Não tem uma exploração, por exemplo, vegetal para poder criar a celulose da Aracruz. Mas ele tem um conhecimento técnico para poder saber, olha, se o processo produtivo mudar para essa maneira ou se acertar... O ganho pode ser diferente. É exponencial. Então, quando a gente tem essa característica de ganho coletivo, é óbvio que acaba que a riqueza ela se espalha e expande, vai irradiando por toda a região. E quando a gente entra dentro dessa leitura da Law Economics, né, no caso que é de onde origina, a gente entende que nós estamos falando muito de contratos. Agora, puxando para o lado da contabilidade, que a contabilidade hoje estuda muito isso e está aprofundando muito, pegando lá de conceitos da microeconomia também. Isso vem lá de 1960, década de 60, um artigo, o artigo de Ronald Coase sobre os efeitos sociais da tomada de decisão, que redou para ele um prêmio Nobel na década de 90. Então, assim, pouca coisa não é. 30 anos depois. Para você ver, porque as coisas elas tendem a mudar de forma devagar, especialmente no aspecto jurídico, por conta exatamente do que você falou. Eu costumo dizer assim, Wesley, o jurídico não acompanha o mercado. Não acompanha. Concorda? Você que é advogado e que milita na área, né, tanto pública quanto privada, as leis não acompanham o mercado na mesma velocidade. Então, o mercado ele inova, principalmente hoje, né? O mercado inova muito rápido e o jurídico não acompanha, essas legislações não acompanham. E aí, muitas vezes, ela vem anos depois. Por exemplo, as startups agora. Agora que a gente tem uma regulamentação recente, mas tem quantos anos que está aí, todo mundo negociando, fazendo investimento anjo, não sei o quê, contratos, quer dizer, que se criam porque não tem uma base legal orientativa para a gente fazer isso. E eu acho que a ED, pelo que eu entendi, ela pode contribuir para isso. Isso. Porque você traz economia para o direito para fomentar que essas legislações e regulamentações posteriores venham a ser mais pensadas para não prejudicar os negócios. Exatamente. E a ED vai ajudar tanto o legislador, como você acabou de dizer, como também os cidadãos, de uma forma geral, a tomar a melhor decisão antes de discutir juridicamente aquela questão. Então, assim, muitas vezes, como você falou, a questão tempo ela é importantíssima. Se você leva uma questão ao Poder Judiciário, naturalmente isso vai levar algum tempo, e muitas vezes um tempo até longo, para ser resolvido. Então, se de antemão as partes sentam, cada um analisa o risco do seu direito, ou seja, o risco de ganhar e de perder. Qual o custo desse direito? Ou seja, se eu perder, eu perco isso. Se eu ganhar... Então, você tem uma margem ali de avaliação.
e coloca dentro na balança, você vai perceber que o ótimo de Pareto, ele vai ser uma ferramenta importantíssima para você decidir a não judicializar. A tomada de decisão ela fica mais consolidada, né? Mais consolidada, fica mais... Você sabe o risco vai ter, né? Porque se você tem um distanciamento entre as duas coisas, o risco, na minha visão contábil, vai sempre ter. Mas eu consigo mitigar esse risco se eu analisar por focos, por ângulos maiores, vamos dizer assim. Sim, você quer ver um exemplo prático? Há pouco tempo eu atendi um cliente de Minas Gerais, e era uma discussão imobiliária. Eles tinham um patrimônio que foi adquirido, é um patrimônio de 3 irmãos, ele foi adquirido por herança. Então era um imóvel em condomínio. Em algum momento eles decidiram vender e uma pessoa estava tratando diretamente pelo WhatsApp com um potencial comprador e ajustaram um valor, mas assim, ficou aquela coisa, dou um prazo até mês que vem sem definir data. Resultado, nesse meio tempo, apareceu uma terceira pessoa que deu um valor muito maior no imóvel. E como não tinha nada escrito, mas apenas conversas de WhatsApp, ele me ligou e falou assim, doutor Arlen, eu tô obrigado, Quem fez a proposta que te ligou, provavelmente, os herdeiros, né? Os herdeiros. Um dos herdeiros, ele me ligou e perguntou assim, doutor Arlen, eu tô obrigado? Aí eu comecei a explicar primeiro o custo, o risco do direito. Então, e aí prova, né? Se você fala, não, eu concordo, não, é até mais do que isso. Como a gente está falando de imóvel, um pré-contrato, segundo o Código Civil Brasileiro, ele tem que ser escrito. Então, teria que ser assinado, escrito entre as partes. Então, é o que está escrito no Código Civil Brasileiro. Só que o nosso judiciário ele pode temperar o que está na norma. Então, eu falei com ele, olha, para eu te dar uma opinião, eu tenho que entender quem vai julgar o seu processo. Então, eu entrei no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para ver a linha de julgamento. Encontrei pelo menos uns 2 ou 3 casos. E um deles me chamou muita atenção, que foi de um político de Minas, que tinha negociado com um cidadão muito humilde. Eles negociaram só verbalmente a compra do imóvel. O político falou assim, olha, eu estou em época eleitoral, então eu não vou te pagar... Assim, até houve a negociação financeira, o político estava vendendo o imóvel, só que ele falou, não vou te passar o documento agora, porque eu estou em período eleitoral, estou cheio de coisa, mas depois eu te passo. Tempos depois, acho que não sei se teve alguma valorização imobiliária, mas o político não passou o imóvel. E aquele cidadão simples ajuizou uma demanda, falou assim, olha, eu quero esse imóvel, que é uma ação que a gente chama de adjudicação compulsória. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que naquele contexto você teria que deixar de lado a previsão normativa de um documento escrito para considerar que teve um diálogo entre as partes, houve uma violação da boa-fé, né? E houve o pagamento. Então ele considerou alguns fatores. Então aí eu cheguei para esse meu cliente e falei assim, olha, enquanto você não receber esse pagamento, por exemplo, esse precedente de Minas não se encaixa na sua situação. Só que tempos depois, nesse caso do meu cliente, pagaram. Então, assim, você vê que você pagou, você confirmou, né? Tá fechado. A não ser que tivesse um instrumento jurídico que tivesse uma cláusula suspensiva, que suspendesse o efeito da negociação e falasse assim, não, ó, você vai me dar esse valor para reservar, mas não tem cláusula suspensiva, como não tem nada, não tem instrumento, né? E olha que situação, ele tá agora numa situação que tá muito parecida com um julgado recente do tribunal. Então, assim, mas existem outros julgados? Existem outros dizendo, tem que obedecer o Código Civil, é lei. Então, conversa pelo alguns WhatsApp. Julgados vão olhar só a lei fria e simples. Exatamente. E o outro pode olhar o aspecto todo econômico. A gente poderia até estender um pouquinho. Por exemplo, colocando as duas ciências, né? Eu não faço o contrato com você, mas te pago, né? Aí eu mudo pra terra. Não, a gente faz a escritura depois, que tem muito isso no Brasil ainda, né? Em vez da pessoa se assegurar o máximo que o bem é dela, ela vai deixando porque confia, né? Principalmente as terras de interior. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou providenciar tudo que eu tenho. Aí o cara vai, compra a máquina, começa a plantar, passa anos, depois o outro morre. Vou pro caso extremo, tá? O outro morre. Então, instrumento jurídico que eu tenho, 0. Aí ele vai pra gente, não, mas eu não assinei nada, ninguém assinou nada. Eu nem sabia que você estava... Isso pode acontecer, concorda? Eu nem sabia que você estava na terra, porque eu não vou, né? Meu pai faleceu, não instrumentalizou. O que vai ponderar? O gasto econômico feito todo lá na terra, todos os benefícios que geram para funcionário, a própria família e tudo, ou o direito que não tem um instrumento efetivamente ali constituído, mesmo que tenha a utilização, a exploração do bem. Posso? Claro. Antes. Assim, tô falando casos que acontecem, sim, não é nada ainda inusitado. Vamos pensar um passinho antes. Antes de judicializar isso, vale a pena eu passar por esse processo? Qual é o custo econômico que eu vou ter para poder passar por esse processo? Quanto que é de gasto eu vou ter do judiciário?
quanto de gasto que eu vou ter com advogados, qual o gasto que eu vou ter com parecer, com perito. Então, o volume monetário de investigação, qual o tempo que isso vai levar para poder eu ter uma resposta. Aí é o que ele falou, a tomada de decisão, né? A tomada de decisão, a consequência da tomada de decisão, a consequência das decisões, dos resultados, sob a perspectiva ali, né, do judiciário em si, ou do legislativo, na hora de elaborar as leis, e, da nossa parte, de entender qual o custo que está envolvido dentro dessa negociação. Às vezes vai ser melhor virar para o nosso cliente e falar assim, meu amigo, adoro melhor você, não, mas melhor gosto não. muito, mas olha, o custo é X e o risco é de tantos %. Nesse caso, eu vou fazer uma observaçãozinha, uma perguntinha meio capciosa. Seria, então, correto a gente dizer que hoje uma empresa, um escritório jurídico não pode ter só advogado? Não pode. Ele tem que ter parceiros de outras especialistas. Considerando, assim, essa situação específica da ED, por exemplo, tem outra, mas falando dessa, né? Que a gente está usando a economia dentro do direito para poder analisar situações de viabilidade até de impetrar processos, né? Recursos, demandas judiciais. Não seria o caso da gente entender hoje que o direito não pode mais andar sozinho? E a grande diferencial... Porque tem muita gente que tem dificuldade de entender isso no meio do direito. Eu tô falando, tipo assim, não, isso é uma questão legal. Isso não tem nada a ver com economia, contabilidade, administração. Isso é legal. Eu vou ter um bom senso, né, de... Você não é de advogado, porque eu não sou advogado. E vou deixar essa resposta... Você não quer apanhar quando voltar pra RF depois, né? Mas eu vou valorizar a presença dele lá. Eu tenho certeza, Carla, que eu acho que... Não, eu tô falando de ser de coração. A pergunta é sincera. Não, mas é verdade. O direito, ele se comunica com quase todas as áreas de conhecimento. Eu me lembro do meu professor, ainda na graduação em Direito lá em Ilhéus, dizendo assim, que você vive o direito da hora que você acorda até a hora que você dorme. Quando você acorda e escova os dentes, é uma relação de consumo. Você começa, você levantou a mão, chamou um ônibus, o seu levantar a mão é fechar um contrato de transporte. Então, todo momento o direito tá ali do seu lado. Está envolvido. E nesse caminho ele vai passar. Em algum momento você vai precisar de uma análise econômica, em outro uma análise contábil. Daqui a pouco você precisa de uma análise na área de medicina para você entender se aquela doença é ou não a doença incapacitante. Daqui a pouco você vai precisar de um engenheiro. Mas até uma análise prévia, né, Ana? Eu tô falando até da análise prévia. Antes, igual você comentou, antes dele entrar com o processo, virar para o cliente e falar, olha, cliente, essa situação é uma situação complicada e que, assim, eu sei que é difícil, porque é difícil das pessoas entenderem, né? Ainda mais quando a gente está falando aí de bem, quando a gente está falando de legítima, quando a gente está falando de inventário, quando a gente está falando de herança, né? Na hora de desenhar um acordo. E na hora de fazer acordos, porque às vezes eu acho que eu sempre falo para meus clientes assim, excesso em contratos nunca é demais. Quando está se falando de acordos empresariais, por exemplo. Aí a pessoa me manda um acordo e fala assim, não, olha, fulano vai fazer isso ou aquilo, acordo de sócios, né? Eu falo, tá, mas e o resto? No resto a gente decide depois, cara. Não, olha só. Vocês estão numa sociedade. Então, vamos analisar quem vai fazer isso, porque se der um problema depois lá na frente... Porque pra mim, sociedade é igual casamento, né? Não é eterno. Isso. É feito pra ser, né? E na economia, teoria dos contratos. Então. Ronald Coase. Começou lá em 1930. Pois é. Você definir quais são os direitos e deveres de cada uma das partes é fundamental para você ter um processo bem desenhado. Você vai conseguir definir tudo? Não. Você vai conseguir abordar tudo? Não. E nem deve, tá? Óbvio que você tem ali um ótimo, né? Para você não amarrar demais o contrato. Eu não sei se isso tem um nome, mas eu tenho, mesmo que não esteja previsto, por exemplo, o Teams, pode ser que tem coisa ali que não está previsto, mas eu consigo visualizar pela execução feita. Não sei se isso tem um nome no direito, mas assim, não está previsto, mas eu consigo enxergar que aquilo ali foi usado, foi utilizado, até pelo próprio resultado que aquilo está gerando. Isso pode acontecer. Que faz parte do processo. E aí eu posso usar a economia para dizer, olha, isso aqui, se eu fizer essa decisão, eu tenho que indenizar tudo aquilo que aquele cara lá, porque ele comprovou que ele efetivamente executou, gastou, investiu, e isso não estava previsto, mas ele fez. Então, ele fez decorrente de uma garantia que ele tinha. Tô dando exemplo do Teams, por exemplo. E aí, esse investimento que ele fez, se eu colocar na linha do tempo uma continha besta, né? Ser um payback ele bem... né? Em quantos anos ele consegue recuperar aquele investimento, daria pelo menos 50 anos. Ah, mas ele fez em 50 porque ele quis, que meu contrato era só 30.
Isso aí você carece de fato uma análise Não que é? você vai ter Tem que que sentar, analisar, né? investigar e para poder validar até todo esse processo. Até né? para ver a idoneidade das partes, Exatamente, né? porque pode se tomar uma atitude dessa já com o viés de que se criar uma barreira ou forçar uma barra ali, colocando em termos mais simples, para poder você renovar um contrato, o que já não é algo que foge aí as boas práticas, né? Então Entendi. isso aí é uma questão ficaria um pouco mais complexa de se responder assim de bate-pronto. No setor privado, no direito privado, quero dizer que na relação entre privados, empresas, cidadãos, é mais fácil. Porque no setor privado, o silêncio, ele representa a manifestação de vontade. Então, quando você tolera que alguém que mora no seu imóvel faça algumas coisas que você está vendo que estão acontecendo, não estão disciplinadas em contrato, mas você tolera, isso representa uma manifestação. Não tem E problema aí nenhum. e aquilo depois a gente chama do direito de vedação do ato contraditório. Você viu, você não se opôs, então você aquiesceu com silêncio. Só que com o poder público é diferente, porque o interesse público é indisponível, Superior, já diz o direito administrativo. Então tem algumas limitações para quando você fala de direito público. Entendi. E Allen, no direito público, não estou me lembrando o nome agora, não tem outorga onerosa, que tem algumas, tipo assim, você tem uma praça, né? E aí o órgão não tem condições de, não tem braço, né? Não é só financeiro, é mão de obra, estrutura para cuidar daquilo, controlar aquilo, manter aquilo em bom estado. E o setor privado tem. E aí alguns municípios e estados usam outorga onerosa, que é, olha, você cuida dessa praça para mim, você cuida dessa academia popular para mim, e aí eu te concedo, ou você me paga um valor em dinheiro, ou eu te concedo, sei lá, alguma coisa para beneficiar a sua empresa, alguma redução de tributo, alguma coisa ali, porque... mas não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Eu falo sempre para as pessoas. Por quê? Porque para o órgão público tomar conta da praça, ele tem que contratar gente, equipe, manter aquilo ali, iluminação, segurança, tudo bonitinho, né? E você vai estar sempre verde, aquela coisa linda. O privado cuida disso muito mais rápido, porque contrata mais rápido, porque os processos de contratações na área pública são muito mais complexos. Numa situação dessa, que é a outorga, ela se compara, ela também utilizaria a ED, por exemplo. Qual foi o retorno econômico que aquela empresa teve, porque nesse período, para esse tipo de contrato se encerrar e voltar para o poder público, ou eu trazer para outra empresa, né? Porque não vai ser ad eterno para a empresa A, pode ser daqui a pouco para a empresa B. Então também se aplicaria nesse caso? Sem dúvida. E essa percepção da análise econômica do direito, ela fica mais clara nos grandes investimentos. Então não vamos falar de praça, não. Vamos falar do que o governo do estado está fazendo, que acho que recentemente contratou, eu vi na mídia, uma empresa de consultoria para formatar uma PPP, que é a parceria público-privada, para que alguma empresa privada faça a administração dos parques estaduais aqui no estado do Espírito Santo. Exemplo do Parque César Vinha. Então, olha só, é exatamente essa ideia. Você está pegando um grande equipamento público, entregando nas mãos de uma empresa privada que vai explorar, vai aferir lucro e vai, em tese, administrar de forma muito mais flexível, que ela poderia, rápida. por exemplo, cobrar a entrada, né? É porque, assim, até... Fomentar a educação ambiental, então tem vários valores. Verdade, você falou uma coisa, eu vendo minha filha fazendo uma entrevista ontem, pro Líderes da Manhã, a primeira pergunta que a menina fez, o que é liberdade? E eu tô ouvindo lá, né, tô lá trabalhando à noite, tô ouvindo elas comentando, e aí ela perguntou uma situação parecida aí com esse negócio aí, tipo, olha, quando você pega um bem público, quais os bens que você acha que o Estado tem que custear? Eu queria dar uma colinha assim, né? Pra dizer, filha, né? Saúde, segurança e educação. Mas não podia falar. Não podia dar a cola. E olhe lá. Né? Mas assim, se a gente analisar os países de primeiro mundo, por que dá tão certo saúde em muitos casos e educação até um certo nível? Que na realidade é o inverso do que a gente pensa. Seria na base da criança e não na graduação, né? Porque a gente quer o inverso. Eu quero graduação gratuita e a base, eu tinha que ter uma base muito boa para todo mundo gratuita, e aí a graduação, a pessoa paga um valor. Perfeito. Né? É a minha visão, eu também concordo com isso. Eu acho que é um critério educacional, uma política educacional mais saudável, na minha humilde visão. Que a base é importante para você criar um bom cidadão. Na minha humilde visão. E aí, essa terceirização de serviço é o que você falou. Você vai pegar todos os parques estaduais e passar para uma empresa.
Economicamente ela vai se beneficiar? Vai. Mas quanto ela não vai gerar ali de emprego, renda, movimentação, valorização daquele local? Para isso a gente traz cenários econômicos, pega estatística, joga dentro do modelo, regride e fala exatamente qual que é a previsão. Falando, que economista adora uma regressão, gente. Regressão na contabilidade pra gente sair fora. Tá vendo? Deveria ter ficado. Não, é muito bom, é muito importante. Mas não é verdade? A gente tem que calcular isso, né? Porque querem transferir tudo pro poder público, mas... aí vamos analisar a viabilidade econômica financeira disso? Não é muito mais caro? Tem um livro... E tem umas escolhas trágicas que a gente fala que o governo público tem que tomar em algumas áreas, né? Educação, saúde, por exemplo. Então, assim, nós temos no Supremo Tribunal o tema de repercussão geral número 6, que foi distribuído por ex-ministro, né? Marco Aurélio, se aposentou. Então, o julgamento está no meio do caminho, mas o Supremo Tribunal vai decidir se o Estado deve... custear um medicamento de altíssimo custo para uma pessoa específica, sabendo que os recursos são limitados, e isso vai causar um prejuízo para outras políticas públicas importantes. Então, o Supremo vai julgar isso. E então, assim, você vê que é um caso que a gente trabalha com a ideia da limitação de recursos, que é o que a economia... e dando eficiência a uma decisão. É um caso que eu acredito que o Supremo vai utilizar a análise econômica do direito. Para ver quanto que aquilo impacta isso, financeiramente, economicamente. E a gente está falando de direito no Brasil, do Brasil. Você está abrindo precedente. Se você também, paga para uma pessoa, você abriu ali modo de falar, você abriu a porteira ali. E você não pode cobrar de novo dela, né? Você pode pedir ressarcimento daquilo que você mesmo como Estado forneceu. Como a Constituição da Saúde é pública e gratuita, né? E a saúde tomou uma dimensão muito grande porque você não imaginava lá atrás serviços ou produtos da área da saúde com valor agregado tão alto. Então, o medicamento... Principalmente depois da Covid, né? Tem um medicamento que se chama Zolgensma, né? Que é o medicamento mais caro do mundo. Ele estava em torno de 10 milhões e agora eu acho que já caiu bem. Acho que o poder público incorporou recentemente. Aí você imagina, uma dose, é uma injeção que você aplica, né? Eu acho que na coluna, na medula do paciente, e é para tratar a AME, né? E aí, assim, é um custo muito grande num tratamento pontual. Que é para uma pessoa. Mas, assim, e aí você avalia, assim, para um ser humano, para um paciente. Eu estou usando esse exemplo por ser o medicamento mais caro, né? Que é catalogado hoje. Então, assim, aí você analisa a eficiência, a qualidade de vida, o próprio direito à vida que vai ser discutido nesse caso. Se fosse econômico, você também teria que analisar como é que eu vou dizer? A quantidade de pessoas que têm esse tipo de problema. Exato, e consequência... Né? Você teria que analisar, né? Porque é uma pessoa a cada 20, 30 anos, poxa, é uma coisa. Agora, uma pessoa todo dia é outra coisa. Esse exemplo que você está dando, o CONITEC, que é um órgão do governo federal, do Ministério da Saúde, ele analisou com uma incorporação a não da pregabalina, que é um medicamento para dor idiopática, outras... Esse medicamento ele não está inserido na lista do SUS. Ele não é um medicamento com custo muito elevado. Ele gira em torno de 150 a 200 reais a caixa. Só que o CONITEC falou assim, olha, eu não posso incorporar, isso é a decisão, assim, vou falar com palavras não técnicas, né? Mas assim, eu não posso incorporar esse medicamento porque ele tem um grau de utilização gigantesco. Então, embora o valor dele não seja tão grande como os Zolgensma, que eu citei há pouco, mas... num volume total de... E assim, os valores são astronômicos. O CONITEC coloca... Fez um estudo. Fez um estudo econômico e apontou qual seria o impacto orçamentário. Porque remédio é uma coisa hoje controlada, porque você tem as farmácias, você sabe por que produto é lá. Aliás, com a quantidade de informação que a gente tem na contabilidade hoje, você consegue saber cada insumo quanto que é adquirido no Brasil, né? Exato. Não é muito difícil, se a gente quiser mesmo. Sistema tem. É só ter ferramenta para poder, né, analisar isso. Mas a gente consegue saber cada insumo vendido, quanto que ele representa. Quanto que ele custa. Tem um livro que eu sempre recomendo a leitura, que não tem, em primeiro momento, não tem muita coisa a ver com a análise econômica do direito, que é Por que as Nações Fracassam. É um livro de um professor, se não me engano, turco, radicado nos Estados Unidos, que, dando a síntese, se eu fosse escrever a sinopse do livro, ele diz que as nações fracassam quando se ataca o Estado Democrático de Direito e quando você interfere nas decisões econômicas dos agentes. Deixa as decisões econômicas na mão da iniciativa privada. Você sabe que, não é do livro não, mas eu assisti uma palestra do ministro Augusto Nardi semana passada, que é do TCU, né?
E ele falou bem assim, é um crime. Ele falou bem, ele estava assim, bem empolgado, vamos dizer. Não respeitar isso. Isso, né? mas Que são as partes, né? Então, o que é da área privada e o que é da área pública? Por que a gente não consegue seguir? E ele deu um exemplo muito legal, não tem a ver com o nosso tema, mas olha como eu lembrei disso agora. Por que a gente deixa, por exemplo, a favela chegar onde ela chegou? Mas ele não deu exemplo por causa da humildade, porque as pessoas estão lá, são humildes, não têm condições. Ele deu exemplo porque ele falou o seguinte, ele falou que a gente é muito incompetente, porque a gente não tem planejamento e porque quando começa, a gente já tem que cortar com isso, porque economicamente é ruim, porque é uma economia podre, porque ela começa a gerar ali milícia, ela começa a gerar tráfico, ela começa a gerar muita coisa que é ruim para a economia local como um todo, violência. Então, o que ele estava querendo dizer? Poxa, eu tenho instrumentos públicos e privados que possam evitar isso, porque economicamente são péssimos pra gente. Ele falou muito disso, ou seja, eu consigo pegar tudo aquilo que eu tenho do direito, tô transformando assim pro tema, e usar para evitar isso, ou seja, o órgão público consegue, e ao mesmo tempo eu consigo provar economicamente que é ruim. Vamos trazer a nível pessoal? Pode trazer a nível pessoal? A gente faz contratos todo momento. Um casamento é um contrato entre duas partes. Você conhece alguém que casa pensando em separar? Mas você conhece divórcio. Não. E divórcio, a gente vê a torta direita por aí. Por quê? A gente não tem a capacidade de prever a longo prazo. Se nós, como indivíduos, na nossa vida privada, tomamos uma decisão de passar a vida com alguém, de casar, e chega um determinado momento da nossa vida que nós vemos que as preferências, as escolhas, as ações já não são condizentes com aquilo que nós planejamos lá há atrás, 5 anos, 2 anos, 1 ano atrás, acaba caminhando para um outro momento. Pro distrato. Imagina um estado que tem de mais de 200 milhões de habitantes na sua população. Qual o nível de expertise que seria necessário para se prever toda essa estrutura? Concordo com você, Wesley. Uma coisa, assim, muitas vezes as pessoas levam eu consigo planejar a estrutura de investimento. Até pensando em densidade demográfica, todas essas questões que a gente chama de um bom planejamento. Mas não dá para prever tudo. Existe uma percepção, infelizmente, uma percepção ideológica que anda muito forte de achar que tudo é socialismo contra capitalismo. Mas vamos deixar isso de lado. É uma economia planificada contra uma economia de decisão dos agentes econômicos. Olha, Carla, eu sou uma pessoa que eu me considero uma boa pessoa, que tem interesse que todo mundo prospere, que todo mundo vá bem, mas eu tenho certeza que eu não tenho capacidade de tomar decisões por você melhor do que você mesmo. Então, suas decisões, no âmbito privado, suas escolhas, tem que ficar na sua mão. As escolhas das famílias tem que ficar na mão das famílias, das empresas, na mão das empresas. E o Estado ele tem que exercer a sua função também. O Estado tem sua função. Ele não deixa de ter sua função por causa disso. Ele falou de casamento, divórcio, não posso me calar. Tem um caso... Mas tem a ver com o aspecto econômico e jurídico, olha só. Sempre tem. Eu tenho um conhecido, lá do Arlen estudou, entendeu? Que ele fez o seguinte, ele estava morando com a menina há muitos anos. Ou seja, juridicamente ela tem direito. 5 anos morando junto, acho que 2 já tem direito, 1, sei lá, né? Já aprovou união estável. Hoje a lei nem prevê mais tempo. Mas sim viver como família, né? Como marido e mulher, então, já pode declarar. Não tem filho, mas viveram como marido e mulher já tinha uns 4, 5 anos. Aí ele conversando com o advogado, ele falou que estava pensando em separar. E aí o advogado falou, não. Casa primeiro. Mas como que eu vou casar se eu quero separar? E aí isso conversa, né, gente, assim, de barzinho, né? Mas como assim? Não. Eu vou casar com separação total de bens. Acordo pré-nupcial. Depois eu me divorcio. Sim. Porra, viveu 10 anos com a mulher. Se fosse meu namorado, eu matava. Tudo bem, viveu 10 anos com a mulher. Planejou o casamento, planejou o divórcio. Perfeita análise de custos. É isso. Analisou os custos. Analisou economicamente. Mas foi verdade isso. Eu acredito. E aí tá planejando agora o divórcio. Ele tem que analisar o risco do direito nesse caso. Porque essa movimentação que ele fez, né? Pode ser, se ficar comprovado. Não, depende do prazo, né? Daqui a 1, 2 anos, poxa. Pra quem aguentou 10, aguentar 12. Eu acho que ele teria muito um problema com a questão da retroatividade do que ele fez depois, né? Porque a gente no direito tem Mas se a pessoa concordou, não, eu concordo, ó. Separação, então eu concordei. Eu tô achando que eu vou ficar. Eu acho que uma análise o que ele falou, tô concordando em ficar com você o resto da vida. Quem vou pensar que você vai separar? Pois é, mas é complexo, mas olha só, tá vendo? A pessoa usou a economia. Mas, gente, olha,
O Arlen falou que a gente acorda no direito e vai dormir no direito. Eu vou falar que a gente acorda na economia e vai dormir na economia. Você pode escovar os dentes? Eu estou fazendo um estudo da quantidade de recursos, sabe? A escolha que a gente tem de quanto creme dental a gente vai colocar na escova é uma decisão econômica, sabendo a limitação dos recursos. O quanto você vai espremer lá o tubo de pasta no final para saber se você tem mais um pouquinho é decisão econômica. Eu vou de ônibus, vou de Uber, vou andando, vou de bicicleta, vou de carro. Eu vi Wesley, você falou uma coisa. Eu vi uma prévia ontem, depois eu vou até falar um pouquinho, gente, dessa questão da resolução de conflitos aqui usando a EAD, mas eu vi uma matéria, uma reportagem, aliás, falando que está tendo vários protestos na Europa do pessoal da área do agro, né? Não vi a matéria por inteiro, confesso, mas o briefing que eu vi da matéria, na minha visão, no meu intuito, assim, intuitivamente, o que está acontecendo? A gente está nesse boom mundial e que não tem volta da questão do nosso mundo que vai acabar se a gente não cuidar dele, né? A questão aí ambiental mesmo. De zelo pela natureza, né? E a gente sabe que tudo que a gente produz, consome, come, tem produto químico, acaba trazendo um dano para a natureza, né? Isso acho que isso ninguém tem dúvida, né? Quando sai na nossa reforma tributária assim, aquilo que é imposto do pecado. Poxa, depende de como eu produzo isso aqui. Então vai ser mais caro porque é pecado, porque o morango com agrotóxico, ele tem que ter pecado, o outro não. Então tem que ter subsidiado. Então, analisando esse aspecto econômico, né? E do direito, Ale, eu tô há anos cultivando, o Estado deixou eu usar produto químico, deixou eu crescer isso, porque tem quantos anos que a gente está ouvindo falar que a natureza está sendo destruída? Sem brincadeira, eu tenho meio século, já tem mais de 20 anos que eu ouço passar na TV que a Antártica, o gelo tá derretendo, que não sei o que tá pegando fogo, não é de agora. E eu estou deixando novos investimentos, empresas crescerem, empresas expandirem, utilização de mais recursos, cada vez mais. De repente eu viro e falo, não, agora você não pode produzir, não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode crescer com aquilo, encarecendo o custo produtivo, e ok, tudo bem, mas não dou o plano B para ele, não dou subsídio, não dou incentivo. Como que a ED poderia ajudar nisso? Então, não sei se eu fiz uma pergunta que dá pra vocês entenderem. Eu tô falando de assunto atual agora. A gente tá na Europa, tá lá o pau quebrando lá. Você me fez uma pergunta que, se eu conseguir responder, eu vou te agradecer bastante, porque eu vou ganhar provavelmente um prêmio Nobel de Economia. Mas não tá acontecendo isso agora? Tá acontecendo. E especialmente na França, as manifestações têm sido muito fortes, tanto na França quanto na Inglaterra. Espanha também, eu vi. Tem tido bastante. É um problema complexo. Infelizmente, as pessoas acham que uma economia de mercado ela é contra o meio ambiente. Pelo contrário. A economia, uma empresa ela tem que fazer a consideração que aquele recurso que ela está explorando é limitado e entender se é melhor ela explorar esse recurso hoje ou explorar esse recurso amanhã, porque é uma escolha econômica. Nós três temos minas de ouro. O valor, vamos supor que está R$100 a grama do ouro hoje. Você explorar, a Carla explorar, eu explorar, todo mundo explorando, vai derrubar o preço desse bem. Então, o que nós podemos fazer? Eu posso fazer uma escolha econômica de assim, hoje eu vou explorar menos, vou esperar a redução da quantidade de minas ou do quantidade de ouro disponível para poder aumentar minha exploração depois e aumentar minha lucratividade. Então, você tem uma lógica por trás dentro desse processo, né? uma alternativa. Uma alternativa. Acontece que, a partir do momento onde você tem um conjunto de trabalhadores que dependem exclusivamente da participação do Estado para viabilizar a existência de uma atividade, aí você tem um problema um pouquinho mais sério. E, especialmente, né, quando a gente fala do direito adquirido. Há quanto tempo eles estão exercendo essa atividade? Há quanto tempo eles estão tendo acesso a esses recursos? E por isso que eu falo que é uma pergunta muito complexa para a gente poder dar uma resposta simples. Porque não é só direito, né? Não é só direito. Não é você analisar só de contrato. É direito, economia, não é meio você ambiente, analisar tudo, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? O direito, ele não pode olhar só o direito, porque ele tem que olhar o aspecto social também. Algumas decisões que são baseadas somente no jurídico, na técnica jurídica, podem prejudicar uma sociedade por inteiro. Porque a lei não acompanha a mudança. Ela é lenta. Então, quer dizer, quantos anos a gente está vendo isso tudo acontecendo e a gente não fez leis lá atrás, já pensando no futuro para isso,
daqui a X anos nós não podemos continuar mais aí, nós temos que ter medidas assim, assim, assado. E agora é hora de negociar. É hora de sentar na mesa e ponderar todas essas questões. Por isso que na resolução de conflito... Tem uma sigla muito conhecida, é ESG, né? ESG. E você vê, a nova lei de licitações que é governança, prevê a ESG como um critério de incentivo das empresas que contratam com o poder público, que elas investam em um desenvolvimento ambientalmente sustentável, treinamento, governança e assistência social, né? Assim, a visão social do negócio. Social, ambiental e governança. Isso. Eu acho bom. Eu acho assim, eu acho que a gente precisa entender que é um conjunto de conhecimentos que precisam ser explorados de forma correta e utilizando todas as bases possíveis para isso. E o economista ter a humildade de entender que chega uma hora que você fala assim, a economia vem até aqui. A partir daqui tem outros aspectos que vão entrar em pauta. Tem política, tem sociedade, tem o direito, tem o ambiental. O direito também, assim, opa, eu vou fazer lei, vou tomar uma decisão, ótimo, mas para que eu possa tomar uma decisão inteligente, uma decisão de ótimo, eu não posso responder a lei pela lei. E você vê como é tão lento. Eu fiz um mestrado na FUCAP em 2006. Eu fiz um artigo sobre o protocolo de Kyoto com um amigo meu. Você vê, olha só, saiu agora as regulamentações de carbono. Gente, e nem terminou de sair ainda. Agora, por exemplo, é que o Conselho Federal de Contabilidade está com a comissão para estudar as normas de publicação de ESG. Então, eu fiz em 2006. Olha só quanto tempo. Isso. E demanda quase muito 20 tempo. anos. Tá vendo como demora? Então, eu estou te falando de normas contábeis, normas jurídicas, tudo. Ela é muito mais lenta, porque eu acho que eles não acreditam que vai vingar, às vezes. Sabe a impressão que eu tenho é essa? Não, isso não vai acontecer. Então, vamos ver se vai dar certo. Por que eu vou perder tempo fazendo tudo isso agora? Vamos trazer para o mercado? Qual a diferença da velocidade de tomada de decisão de uma grande empresa para a velocidade de tomada de decisão de uma microempresa? Depende do dono. Não, tem muita microempresa que demora mais tempo. A decisão foi tomada e você tem que reajustar o percurso. É muito mais rápido. Muito mais rápido. O Estado é a mesma coisa. Grandes estados vão tomar mais tempo para poder se adequar. É um volume de informação, de burocracia, de enforcement, de adequar as instituições. Política. A gente não pode falar de... Às vezes está na época de eleição. Agora, eleição. Não posso fazer essa medida agora, porque ela não é uma medida... É uma medida anti-eleitoreira. Isso aí vai me dar problema. Tem isso também, né? Isso. Então, assim, é um processo que é forte nesse aspecto, de entender as lógicas, entender os precedentes, para você conseguir identificar quais vão ser as consequências. Você não pode pegar um crime de potencial menor só pelo fato que ele está muito popular, aumentar muito a pena dele, porque aí você vai tornar o crime de potencial maior o que chama um trade-off. Você começa a desvalorizar ele. Então, melhor eu cometer um crime mais grave do que cometer esse crime menor. O menor tá me dando mais pena, eu vou pro mais grave que daí. E a gente tá fazendo uma leitura pautada na análise econômica do direito sobre um tema legal que a gente não tá nem envolvendo dinheiro. Sim. Economia é o estudo de como os agentes reagem aos incentivos dado a limitação de recursos. Qual é a limitação de recursos que ele tem? O tempo de vida dele, nesse caso. Eu vou passar mais tempo ou menos tempo na cadeia? Eu vou cometer um crime de maior potencial ofensivo ou menor potencial ofensivo? O meu risco é maior em um e outro. Eu vou ter um retorno, caso eu consiga escapar, maior em um ou outro. Você acha que eles não fazem isso? Claro que eles fazem isso. É uma sociedade organizada, uma sociedade não, organizada. São vários tipos de sociedade. Essa é uma organizada. E com organização que às vezes nos surpreende assim, de forma espantosa. Né? Pois é. Gente, pra gente fechar... Sim, em resumo, o que vocês acham, primeiro eu vou pro Arley, que a AED pode ajudar assim, em conflitos, de uma forma geral? Olha, eu acredito que onde ela mais vai ajudar, vai ser na decisão entre levar ou não uma demanda ao judiciário. Você fazer a devida... Do antes, né? Do antes. Fazer a devida gestão da expectativa do seu cliente. Então, falo aqui para os advogados, né? Fazer a devida gestão da expectativa dos seus clientes. Fazer uma análise muito bem feita do risco do direito e do custo do direito. Colocar isso na balança. Eu digo para você que em 99% dos casos,
você vai encontrar melhores saídas Antes. E aqui a gente está falando, então, assim, de utilização da análise econômica do direito no processo decisório de ajuizar ou não uma demanda judicial. Quando a gente já está dentro de um processo judicial, a análise econômica do direito ela vai ter o seu lugar, só que ela ainda recebe uma certa resistência, fica um pouco mais porque o prejudicada, julgador ele tem aquela cultura jurídica de que a decisão dele é um juízo de direito e não é um juízo de equidade que você vai... Ainda não tá no consenso do judiciário isso, né? Isso. O ministro do STF, Luiz Fux, até elaborou uma ótima obra recentemente, digo uns 3 anos, que se chama Análise Econômica do Direito e Processo Civil. 2018, né? Então, assim, que justamente analisa nesse momento que é processual. Então, ou seja, depois de uma demanda já instalada. Mas eu acho que os ganhos são muito mais maximizados quando você faz uma correta decisão antes de decidir pelo ajuizamento. Os custos judiciais, Carla, hoje são muito grandes. Se vou falar do Espírito Santo, que eu conheço mais. A taxa judiciária, o valor que você paga para ajuizar uma demanda no Espírito Santo, na Justiça Estadual, é de 1,5% do valor discutido. Então, se você tem um valor da causa de 100 mil reais, você vai pagar R$1.500 de taxa de processamento, né? Vamos dizer assim. Se você perder o processo, você vai pagar de 10% a 20% de honorários de sucumbência. Então, você está discutindo 100 mil, mas você pode sair dali com uma dívida de 20 mil de honorários e mais 1.500 de taxa. 100, mas você já entrou com 98.500. Porque é contador. Você já 1.500, já entrou com 98.500. Exato. Você já vai, porque as 1.500 você já passou. E ainda vai sair com menos 20. Ou seja, você entendeu? Você percebe como é isso importante, esse cálculo? Importante, porque se você não faz uma análise correta do seu risco do direito, você entra com uma expectativa hiper, né, valorizada e acaba saindo realmente com a frustração imensa de um processo judicial. Então, assim, me parece que a análise econômica do direito ainda precisa evoluir um pouco no bojo, né, durante um processo judicial e eu acredito que os cidadãos, de uma forma geral, precisam utilizar a análise econômica do direito, os profissionais do direito, nesse momento pré-processo. Então, para fazer esse gerenciamento correto junto ao seu cliente. Perfeito. E você, Wesley? Depois de uma aula dessa, eu vou ficar... Fecha com o relator? Tem que fechar com o relator, não tem jeito. Mas seguindo essa leitura, o pré pode ser pré de verdade, pode ser até antes de elaborar as leis. Então, a gente não pode esquecer do legislativo também. Perfeito, com certeza. Quais são as consequências? Os melhores estudos. Quais são as consequências econômicas dessa legislação? De um ato, né? De boa intenção, nós sabemos, né, o resto da frase. Então, assim... Aqui a gente pode contar tudo. Boa intenção, o inferno tá cheio, né? É importante a gente tomar cuidado e fazer um bom estudo, uma boa análise. Gente, impacto, por exemplo, de mudança de alíquota de um determinado imposto. Se você mexer num tributo, será que realmente vai ter o impacto que eu desejo? E a gente tem ferramentas para isso hoje, né? Tem, claro que tem. Tem ferramentas. Claro que tem. E já tem estudos muito bons que subsidiam todo esse processo. Perfeito. Meninos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Ale, passa aí as redes sociais lá da Ribeiro Fialho pra gente. @Ribeiro Fialho ADV e a minha rede Instagram, né? E o meu Instagram pessoal é @Arlen_Marcelo. A minha @Lourenço, PhD, facinho de achar, para poder facilitar a leitura do meu sobrenome. Obrigada, gente. Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui com a gente no Taço Conta. Pessoal, na próxima semana a gente volta com mais podcast Taço Conta para vocês. Até já.